Shalom, shalom, a paz do Senhor para todos. Sou o professor Aquino, estamos aqui gravando mais um vídeo para vocês no nosso canal Tenda de David. Peço já a você que não é inscrito que se inscreva no nosso canal, nos dê essa ajuda, né? Você se inscrevendo está nos ajudando, porque o YouTube vai entender que quanto mais gente está se inscrevendo no canal, está assistindo os vídeos, está deixando seu comentário, mas ele vai repassar esses vídeos para outras pessoas que gostam de assistir vídeos sobre estudos, especialmente estudo da Bíblia. Então nós vamos ler uma passagem aqui, que se encontra em segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 2, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, que diz: Conheço um homem em união com o Mashiach, com o Messias, que há 14 anos foi transportado ao terceiro céu. Se ele estava no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Então, Paulo está afirmando que conhece uma pessoa que há 14 anos atrás, desse momento que ele está escrevendo essa carta, ele foi arrebatado aos céus. Foi até o terceiro céu. Não sabe se foi em corpo ou se foi fora do corpo. Minha opinião é que tenha sido uma visão. Se realmente existem todos esses céus, Deus deve ter lhe mostrado uma visão. Mas nós vamos ver isso no decorrer do estudo. Agora nós vamos para o primeiro capítulo da Bíblia. Capítulo 1 de Bereshit. Capítulo 1 de Bereshit, no versículo 6, diz o seguinte: Deus disse, haja um domo no meio da água, que ele separe água de águas. Haja um domo no meio da água, que ele separe água de água. O que significa esse separar água de água? Em outras traduções você tem que separe as águas de cima das águas de baixo, superior e inferior. Segundo o livro do Zohar, esse água está ligado ao desejo. E tem muitas pessoas que são tão ligados a desejos inferiores, desejos materiais, que ele esquece que existe dentro dele uma alma e esquece de desejar aquilo que está em cima, superior. É o que o nosso mestre, você me desculpe que eu estou com uma rinite alérgica, Yeshua nos ensinou: não acumulei tesouros na terra onde a ferrugem, o ladrão rouba, mas sim nos céus. Isso foi nos ensinado pelo nosso Mashiach, Yeshua. A Cabala diz, confirma realmente que existe 7 céus. Existe o Vilon, existe o Raquia, existe Sherraqui, existe Zebul, existe Maon, existe o Marrom e existe o Arvud. 7 céus. É lógico que nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Na verdade, o que existe são separações da nossa alma, vamos chamar de uma cortina que separa a nossa alma do eterno.
Então, o primeiro céu, nós estamos falando de coisas materiais, cada um deles, isso aqui não é sentido literal, não é céu literalmente, né? Cada um desses céus com seus nomes, eles têm seu significado, dependendo do seu nome. Então, o Zohar explica exatamente os 7 céus e o que nos separa de Deus. Os 7 céus são como 7 véus que nos separam de Deus. É como se fosse sete véus, certo? Ou seja, cada véu que nos separa é como se existe uma distância entre nós e Deus. Como se é aquela distância que você sente da sua alma com a ligação com o Eterno. Então, quanto mais você tem um pensamento materialista voltado para as águas de baixo, mais distante você fica do Eterno. Certo? Até aí tudo bem. Existem as Sefirotes, nós não vamos entrar nesse assunto, né, que são 3 Sefirotes superiores, né, e 7 inferiores. E cada um desses céus, ou dessa separação, na alma do homem com Deus, está ligado a uma Sefirot dessa, uma Sefirá. Então, o primeiro céu, o Vilon, literalmente significa cortina. Então, é uma cortina que nos separa. Que separa você, que me separa do primeiro céu. Uma alegoria chamada, vamos chamar cortina, né? É uma coisa alegórica, veja bem, não é uma coisa física, não é uma cortina física que está ali separando você de Deus, né? Está ligado à mediocridade, um ser medíocre. Uma pessoa medíocre, agora para mim dizer esse nome, medíocre, fica separada de Deus por essa cortina, Filon. E como eu posso rasgar essa cortina e me aproximar de Deus? Eu posso vencer esse obstáculo para me aproximar de Deus? Quando você tem uma vontade de crescer espiritualmente. Quando eu tenho essa vontade de crescer espiritualmente, então essa cortina é rasgada. E eu passo a habitar nesse primeiro céu. Eu rasgo essa cortina, fico mais próximo de Deus. Já ultrapassei o primeiro céu. Através do quê? Do meu desejo, né? A minha vontade de crescer espiritualmente, de aprender mais das coisas de Deus, de conhecer mais as coisas de Deus. Aí eu começo a me aproximar de Deus. Esse céu é representado por Josué. Josué, os seus 60 e poucos anos de idade, ele não saía da tenda de Davi. Quando o sol vinha raiando, ele já estava na porta da tenda, porque ele queria aprender mais e mais e mais e mais e mais e mais conhecimento de Deus. É tanto que quando Deus retira Moshe, ele já avisa, olha, quem vai assumir o seu lugar é Josué. Porque ele tinha esse estágio.
essa vontade de crescer, de aprender cada vez mais, certo? E a Sefirá, que está ligada com esse céu, é a bondade, Hesed, bondade. Se você quer vencer essa barreira de se aproximar mais de Deus, quer se aproximar mais de Deus, né? Você tem que ter a vontade de melhorar, a vontade de crescer espiritualmente, vontade de estudar, de participar, de aprender cada vez mais de Deus. Você veja que essa palavrinha chata que eu me enganchei para dizer aqui, mediocridade, é aquela pessoa medíocre que acha que sabe tudo e não precisa aprender mais nada. Eu já sei de tudo, não preciso aprender mais nada. Então ele está exatamente nas águas de baixo. Jamais ele vai quebrar, rasgar esse véu que separa ele do eterno. Existe um ditado judaico que diz o seguinte: se hoje eu não sou melhor do que ontem, se hoje eu não fiz o melhor do que ontem, do que serve o amanhã? Bem interessante esse ditado, né? Se hoje eu não fui melhor do que ontem, do que me adianta o amanhã? O segundo céu, para nós não nos estender muito, é o Raquia, que significa firmamento. Firmamento. Gênesis 1:6 que eu li. Deus criou o firmamento, criou um domo, separando as águas superiores das águas inferiores. Segundo os estudiosos, já falei isso aqui, águas está ligado a desejos. Tem pessoas que estão tão ligadas aos desejos terrenos, aos desejos materiais, que ele nem lembra que tem alma. Ele nem lembra que um dia vai ter que se apresentar a Deus. Ele nem lembra que já está determinada a volta dele para lá. E que ele, todo ser humano, tem que pensar o seguinte: por que eu nasci? Faz essa pergunta: por que eu nasci? Para que eu nasci? Para que Deus fez com que eu nascesse? Para quê? Para eu viver 60, 67 anos, como eu estou agora, 67 anos, depois disso morrer e pronto? Alguns anos de bonança, outros anos de tempestades, momentos difíceis, momentos alegres, e pronto, acabou? Não, eu acho que tem uma função, você tem uma função aqui, certo? Essa segunda barreira para ser quebrada, esse desejo material, é esquecer que tem que apresentar-se a Deus. Você não pode esquecer que tem que se apresentar a Deus, né? E prestar conta de tudo com o Eterno. Matéria não vai para o espiritual. Nada material vai para o espiritual. Por isso que eu disse no início que eu acho que o que Paulo teve foi uma visão, porque o material não adianta, não serve para o espiritual. Então, essa separação, né? O que deve fazer para quebrar essa separação? É harmonia. Harmonia. Eu saber administrar o material e o espiritual. Eu tenho que focar no espiritual, nas águas de cima, juntar tesouros, como disse Yeshua, nos céus, mas sem perder de vista
o material. Porque eu preciso me alimentar minha família e manter meus compromissos. Mas eu preciso, o compromisso maior é com Deus. Então, os desejos de cima em primeiro lugar. A Sefirá que está ligada a isso aqui é Gevurá, bravura, justiça de Deus. O terceiro céu é o Sherraquia. Sherraquia significa alturas, onde o justo recebe suas recompensas. Eu li até, pronunciei até errado. É Sherraquim. Sherraquim. Tem esse Ra. Sherra, o Sherra. É alturas, onde o justo recebe suas recompensas. É nesse terceiro céu, onde a pessoa justa vai receber sua recompensa. E essa recompensa que ele recebe nesse céu, no terceiro céu, é o maná. Mas não o maná que caiu no deserto. O nome é o maná. E os injustos, ao ver o justo recebendo suas recompensas, eles vão sofrer muito com isso, porque eles não têm recompensa. É interessante que quando o povo vinha no deserto, o maná caía próximo à tenda do justo. E aquele pessoal que não era justo, ou tão justo, ele caía mais distante para dar trabalho, ele ia buscar. Ele tinha mais trabalho para apanhar o maná. Né? A cortina que nos separa de Deus nesse ponto é a preguiça. Tem pessoas que têm preguiça de estudar a palavra de Deus. Tem pessoas que têm preguiça de ir para as reuniões, para aprender mais, para melhorar o seu conhecimento. Tem preguiça até de assistir um vídeo para melhorar o seu conhecimento do eterno. Então, a luta, o justo, ele vence todas as lutas. Ele vence todas as lutas, não tem embaraço para ele, é para fazer para Deus, é para aprender mais de Deus, é para chegar mais próximo de Deus. Eu estou aqui, vamos lá, não interessa a idade, não interessa a distância, não interessa a luta. Ele quer aprender mais de Deus, ele quer chegar mais próximo a Deus. Então ele quebra, ele rasga essa cortina que separa ele de Deus. Né? Já os injustos, para tudo é uma dificuldade. É a maior dificuldade para aprender as coisas de Deus. Para tudo ele coloca um empecilho. O quarto céu, está com 18 minutos já. O quarto céu, desculpem mais uma vez. Essa alergia eu arranjei em sala de aula. São 30 anos de sala de aula. O quarto céu, Maon, significa residência. Ou seja, é o lugar onde nossos louvores, preste atenção, é o lugar onde nossos louvores chegam a Deus. Eles chegam nesse céu, quarto céu. O teu louvor, ele chega a Deus no quarto céu e te leva ao quarto céu. E é o local onde Deus manda as bênçãos para nós. Recebe os louvores e manda as bênçãos. E o que é que separa, o que está separando o ser humano desse quarto céu? De onde Deus chega os nossos louvores. Quando uma pessoa vai louvar, quando um justo vai louvar, ele vai agradecendo a Deus
Não é ele está agradecendo por tudo que Deus fez. O louvor dele está sendo por gratidão a Deus, por tudo que Deus deu a ele naquele dia, por tudo que Deus fez e por tudo que Deus ainda é capaz de fazer por ele e vai fazer por ele. Então não existe o eu, existe a gratidão a Deus. Ele só pensa em agradecer por tudo que Deus fez e pode fazer. O véu que separa o homem desse quarto céu, que é aonde chega o seu louvor, é o egoísmo. É aquela pessoa egoísta. Eu mereço, eu posso, eu sou, minha voz é bonita, eu agrado. Ele não vai louvar a Deus por gratidão. Ele vai louvar a Deus para se apresentar para um público. É aí essa cortina que separa ele, essa pessoa de Deus. A Sefirá ligado aqui é exatamente eternidade, vitória. Vamos aqui agora o quarto céu, quinto céu. Zevul, quinto céu, Zevul, morada celestial. Estamos chegando bem pertinho de Deus. Começamos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto céu, morada celestial. Quando existia o grande templo em Jerusalém, o sacrifício que era oferecido a Deus era no grande templo. Agora não tem mais o templo. Como é que eu faço para fazer esse sacrifício a Deus? De qual maneira eu vou fazer, se não tem esse templo? Como eu vou rasgar essa cortina para chegar na morada, nessa morada, morada celestial? É como diz os sábios, com seu próprio sacrifício. Com seu próprio sacrifício para Deus. Quando você se sacrificar para fazer tudo correto, conforme Deus manda, obedecendo ao Senhor, embora venha desobedecer ao homem, mas obedecendo ao Senhor, tudo corretinho, os sábios dizem que isso é o seu sacrifício, é o sacrifício de hoje. É a obediência ao Eterno, em tudo, tudo arrumadinho, tudo bonito, tudo planejado. Como a gente viu desde o primeiro céu, o desejo de aprender, o equilíbrio entre as águas de cima e as águas, o desejo de cima e o desejo de baixo. Tudo isso é sacrifício. É como você rasga esse véu para você atingir o quinto céu. A Sefirá, que está ligada a ele aqui, é de sacrifício, né? Esplendor. A Sefirá é esplendor, né? Quando você chega a esse ponto. Sexto céu, 24 minutos, tá ficando grande o vídeo. Sexto céu. Marrom, fundamento. Estabilidade quando você não mais fica subindo e descendo. Aquela subida, né? Tem hora que você está bem espiritual, aí tem hora que cai, tem hora que está bem espiritual, tem hora que cai. Quando você atinge o sexto céu, não existe mais essas quedas.
tudo se estabiliza. Você passa a ficar estabilizado. Nesse ponto aqui, a bondade dessa pessoa que está ligado ao sexto céu se torna uma coisa natural para ela. Até mais do que natural. A sua bondade, Hesed, a sua bondade se torna uma coisa natural. Então você não fica mais subindo e descendo porque você já fez o sacrifício, né? E agora é só subida, é só equilíbrio, né? A cortina para ser rasgada que separa, né? Quando você não tem estabilidade. Você terá que ter a consciência que está seguindo o correto, que está fazendo o correto. Quando você tem a consciência do seu chamado e de que você está fazendo corretamente aquilo que Deus escolheu você para você fazer, então você atinge o sexto céu. É neste momento. A Sefirá, né, é Esod, fundamento. Agora vem o último céu, o sétimo céu. Arvut significa fiador, fiador. Ou algo saboroso, né? A última cortina a ser rasgada para você atingir o sétimo céu é você rasgar todas as outras cortinas. Tudo aquilo, desde o primeiro céu que lhe separa até o último céu, que é o fundamento. Então essa é a cortina que deve ser rasgada. É a vontade de crescer espiritualmente, certo? A vontade de crescer espiritualmente, domínio do mundo material e do mundo espiritual, manter isso equilibrado, esforços, se esforçar para aprender cada vez mais, fazer tudo conforme Deus manda que você faça, né? Ter consciência dos ideais ou do seu chamado, ter consciência do seu chamado, aí você atinge a estabilidade. Você não fica mais na subida e na descida. Então você rasga essa cortina e passa exatamente para o sétimo céu, para o fundamento. Esse sétimo céu, você passa para cá. Aliás, para o fiador. Quando você faz tudo isso, a sua conectividade com Deus está muito grande, muito elevada. E Deus diz, aqui eu tenho uma pessoa que posso confiar. Daí vem a palavra fiador. Porque Deus passa a confiar em você. A Sefirá é Malhut, que é reinado. Lembram de Jó? Quando os anjos se apresentaram, tem visto o meu servo Jó, homem justo, íntegro, que se afasta do mal. Ele começou a citar exatamente essas 7 cortinas, que não é literal, simbólicas, que separam o homem de Deus. E Deus confiava tanto em Jó, que Satã pede a oportunidade para ferir Jó, tirar tudo que Jó tem, e Deus concede. Mas Deus diz, não toque na vida dele. Isso aí é meu, nesse aí eu confio. Pode fazer o que você quiser. Então quando você atingir esse ponto aqui, o sétimo céu, Deus vai dizer, essa pessoa eu confio. Aqui tem uma pessoa que eu
confio. Amém? Que o Eterno nos proteja, nos guarde, nos ilumine. E shalom, shalom. O vídeo ficou longo, me desculpe, mas eu acho que vale a pena você ver o vídeo todo.